Você deve lembrar que nós falamos, em especial desse período interbíblico, que na época de Jesus, quando Jesus vem, era um período de dominação romana, não era isso? Os romanos estavam no poder. E essa não é uma grande novidade. Qualquer filme que a gente vê, falando de Jesus, a gente vê os romanos ali. A gente vê que existia uma cultura grega muito forte, a cultura grega predominava. A força romana, o controle romano, o domínio romano, na força romana era prevalente naquele lugar, mas a cultura era uma cultura grega. Eles acabavam falando grego ali. A língua falada pelos romanos, o latim, na verdade, não era uma língua muito forte. Com Alexandre e o helenismo, a língua grega, ela abraçou toda aquela região, o que favoreceu muito o cristianismo. Mas a gente sabe que o povo judeu sempre foi enraizado com o judaísmo. Então você tinha também, dentro daquele panorama em que Jesus fez o seu ministério, uma língua hebraica predominante. A gente tinha 3 povos, a gente tinha 3 culturas, nós tínhamos os romanos, nós tínhamos os gregos, nós tínhamos os judeus. E a gente vai, através e a partir desse ponto de entendimento, lembrando essas conexões e essa realidade contextual, a gente vai tentar seguir. Então, eu vou com vocês aqui começar a entender com vocês, já falei um pouquinho disso ontem, mas como estudar os evangelhos. Muito importante que a gente entenda isso. Então, nós precisamos, ao olhar qualquer um dos 4 evangelhos, qualquer um deles, Mateus, Marcos, Lucas, João, qualquer um desses evangelhos, necessariamente eu vou precisar saber quem é o autor. Sabendo o autor, eu sei que evangelho é esse, para quem foi escrito. Vou entender um pouco do conteúdo desse evangelho. Vou precisar saber um pouco de quais eram os contextos políticos, social, religioso, que eram prevalentes ali naquele momento. Isso tudo faz diferença. Quando esses caras vão escrever, quando os apóstolos e os evangelistas escrevem, eles escrevem debaixo de um contexto. A gente vai precisar entender para que povo, para quem o autor estava escrevendo, quem era o público-alvo daquela carta. O autor queria falar com alguém que tinha um perfil característico. Eram povos diferentes, eram pessoas diferentes, e na medida então que a igreja cresce, ou seja, sai de Jerusalém, de Israel, e vai aos gentios, começa a ganhar a Ásia, começa a ganhar a Europa, se faz necessário de alguém escrevendo aos não-judeus, aos gentios. E aí alguém vai escrever para esse povo de uma forma específica, levando-se em consideração as coisas que eram importantes para esse povo. A gente vai entender, ou tentar entender e precisar entender qual o conteúdo que cada evangelista vai trazer. E é importante, em especial, se falando dos evangelhos, muito mais do que nas cartas paulinas e nas cartas gerais, as conexões com o Antigo Testamento. Como que os evangelhos se conectam com o Antigo Testamento. Como que as coisas que foram ditas lá atrás vai fazer sentido agora para esse momento, na visão e na percepção daquele evangelista. Então, preciso saber o contexto, o conteúdo e essas conexões. Essas conexões, muitas vezes, são usadas para validar esse entendimento de que Jesus era o Messias esperado. Jesus, ele vem em um momento onde as pessoas esperavam algo completamente diferente. As pessoas não esperavam aquilo. As pessoas, muito talvez influenciadas, se lembram do período macabeu que nós falamos ontem? Que eles viram, então, os macabeus se revoltando, uma revolta dos macabeus contra os dominadores, que eram os sírios, Antíoco Epifânio, e eles, então, esperavam um Messias
que se levantasse um exército, expulsasse Roma e o Messias ficasse reinando ali. Essa era a cabeça do judeu, do povo, né, da maioria do povo. E a gente precisa entender, pelo menos esses 3 seis, o contexto, o conteúdo e as conexões, para a gente conseguir entender os evangelhos. São todos diferentes, a gente fala da mesma coisa, mas a gente vai ver que tem uma estrutura bastante diferente. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, por que 4 evangelhos? Alguém pode me ajudar com uma ideia? Alguém teria uma ideia? Fábio, teria uma ideia? Hã? Alguém me ajuda? Por que assim? Por que você acha? 4 evangelhos? Hã? Pode falar. Isso, por causa dos... Isso, só preciso escutar por causa dos... Por causa dos povos. A gente tem família, pessoal, olha só. Deixa eu falar para vocês de novo. Nós estamos aqui em família, tá bom? Eu estou em casa, o mais novo aqui sou eu. E eu estou me sentindo em casa. Então, a gente está aqui para aprender juntos. Está longe de mim dizer que eu sei tudo sobre isso. Muito pelo contrário, quanto mais eu estudo, menos eu percebo, né? Caramba, eu preciso aprender mais. Então, fique à vontade. A gente vai aprender assim. Então, legal, tá? Você falou baixinho, pode falar, por conta daqueles povos. E sim, a gente tem 4 evangelhos, porque os evangelhos, de forma geral, eles vêm atender a necessidade de todos os povos e todas as nações. Essa é a forma que nós olhamos os 4 evangelhos. E muitas vezes a gente se questiona, por que 4 evangelhos? Não bastava um? De repente, um evangelho até fala uma coisa meio diferente do outro e tal. Por que isso acontece? Talvez se tivesse um só, as coisas fossem mais fáceis de serem compreendidas. Na verdade, não ia ter nada contradizendo e tal. Até os críticos, muitas vezes, vão dizer, não, isso aqui não foi bem assim, porque no outro está diferente. Mas, não sei se você já foi ao Rio de Janeiro, se você conhece essa imagem. Alguém conhece essa imagem, Fábio? Agora tu vai arrebentar, fala aí. Fala, Fábio, por que é aquilo lá? Isso aí, todo mundo concorda? Alguém não conhece o Pão de Açúcar? Legal, essa é uma imagem fácil. Xerize já foi lá, a pastora Xerize já foi lá com a gente. Eu estive lá com ela, inclusive, hein? Temos fotos, sei lá. Está lembrado do Pão de Açúcar? Muito legal. Esse Pão de Açúcar aqui, quando a gente olha para essa imagem, é muito simples e muito fácil a gente perceber que é o Pão de Açúcar. Não sei se a Carol conhecia. Conhecia? Beleza, então você viu? Carol lá do sul do Brasil, né? Pessoas de fora do país olham essa imagem e falam, aquilo é Rio de Janeiro, aquilo é o Pão de Açúcar. Mas, por exemplo, quando eu olho essas imagens, eu não sei se você teria a mesma facilidade de dizer que é o mesmo Pão de Açúcar. É um ângulo diferente, não é verdade? Cada uma dessas imagens traz para a gente uma perspectiva diferente, traz uma forma de ver diferente. Cara, e Jesus e os evangelhos, as coisas que Jesus fez conosco e deixou para a gente, é tão grande que é impossível de uma pessoa definir o que aconteceu, falar do que aconteceu e falar dos feitos de Jesus. Por isso, 4 pessoas falaram daquilo que Jesus fez escrevendo os seus evangelhos. Na verdade, mais do que 4. Pedro também acaba falando, né, ele vai escrever, o Paulo também acaba falando alguma coisa, mas esses 4 evangelhos a gente vê uma narrativa de percepções diferentes. Eu estou olhando para a mesma garrafa, para o mesmo modelo, e as pessoas estão olhando para Jesus, então eu tenho uma garrafa de água, e se vocês estão olhando para essa garrafa, vocês estão vendo a marca disso aqui, não estão? Mas eu não estou, eu não consigo ver a marca. A marca por mim, eu estou vendo uma outra faceta disso. Se eu virar aqui, eu consigo ver a marca e vocês não. Então, os evangelhos, a gente precisa se habituar a olhar e falar assim, cara, um olhou por aqui. Cara, o outro olhou por aqui. O outro olhou por aqui. E o outro olhou aqui e viu o código de barras e tal. Coisa que o cara de lá não viu, mas está aqui. Então, a gente quando olha para os evangelhos, a gente precisa ter essa percepção de que eles se completam.
São pontos de vista diferentes do mesmo Jesus, do ministério de Jesus, mas se completam. Quando eu olho para os evangelhos, por serem 4, e esse número é um número muito especial para a gente, não porque 4 vai significar alguma coisa, mas a gente vai ver, os 4 evangelhos, eles são escritos para públicos diferentes, foram escritos em épocas diferentes. Por exemplo, o evangelho de Mateus. Mateus era um judeu e vai escrever ao povo judeu. Então, Mateus, em seu escrito, a gente vai ver isso com mais detalhe, ele vai tentar provar em sua tese, mostrar aos judeus que Jesus é o Messias esperado. Quando a gente olha Marcos, né, voltando ainda em Mateus, quando a gente olha Mateus, a gente falou sobre isso, eles eram presos à lei de Moisés. Mateus, então, vai costurando um evangelho, mostrando e provando que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, fazendo um paralelo com Moisés. Para o judeu, Moisés era a figura mais importante. 2 figuras eram importantes para o povo judeu: Moisés e Elias. Moisés era o representante da lei. Elias era o representante dos profetas. Se bem que Moisés também foi um profeta, mas Moisés era o representante da lei, Elias era. Não à toa que na transfiguração, no monte, Jesus aparece sobre esses 2 caras e ouve-se uma voz do céu: esse é o meu filho. A ele ouvi. Não mais Moisés, não mais os profetas, mas a Jesus. Mateus, então, ele vai embasar todo o seu evangelho, toda a sua escrita, na tentativa de falar assim: esse cara é o Messias, porque ele é o cumprimento de tudo aquilo que fora falado pelos nossos antepassados, profetas, por aquilo que estava na lei de igual forma. Marcos era um cara romano, na verdade ele era um judeu que tinha cidadania romana, ele era filho de judia com um pai gentílico. Mas o que importa para você ser um judeu não é o pai, é a mãe. Se ele nasceu de uma mãe judia, ele vai ser um judeu. Marcos era um judeu. E ele vai escrever um evangelho, como ele tinha cidadania romana, ele vai escrever um evangelho para os romanos. E no momento que ele escreve um evangelho para os romanos, ele escreve um evangelho completamente diferente de Mateus. Mateus apresenta Jesus como o Rei dos Reis. Marcos jamais poderia apresentar um Jesus como o Rei dos Reis para os romanos, porque os romanos queriam um povo que os servisse. Então ele vai apresentar Jesus como o servo. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele vai apresentar Jesus como aquele que serve calado. Ele vai apresentar um evangelho mais dinâmico. O romano não queria perder muito tempo com leitura. O romano queria ação, era o povo da ação, era o povo do momento, era o povo da guerra. E Marcos abre o seu evangelho e quase que ele já começa a falar da temporada de milagres. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Lucas era um grego. Na verdade, ele não era judeu. Lucas é o único autor da Bíblia do Novo Testamento que não é judeu. E ele se converte depois, num segundo momento, e vai escrever um evangelho. Ele era um médico, grego. Eu falei judeu? Grego. Ele era o único, eu falei, né? Ele era o único que não era judeu. E ele escreve um evangelho muito elaborado, pesquisado, muito embora ele não tivesse sido um discípulo ocular de Jesus. Ele não viveu com Jesus, ele não viu Jesus. Mas ele, por sua formação, e o grego, você sabe, eu falei contigo ontem, que era um povo voltado para o intelecto, um povo que queria saber, um povo que queria estudar, um povo que queria aprofundar. E Lucas, então, ele vai fazer uma pesquisa com todas aquelas pessoas que viveram com Jesus, com a mãe de Jesus, e ele vai fazer um evangelho muito rico em detalhes que a gente às vezes não vê em nenhum dos outros 3 evangelhos. Ele é o único evangelista que vai falar da infância de Jesus quando era criança, de Jesus, né, se perdendo dos pais, indo para a sinagoga. Ele vai falar desses episódios. E João, e ele obviamente escreve para os gregos ou
quando a gente fala gregos, para os gentios, todos aqueles que não eram necessariamente judeus, eram gentios convertidos. Lucas vai escrever para esse povo. E João? João escreve o último dos evangelhos e vai escrever para a igreja. Eu não sei se você já viu, mas o pastor Fragari, ele fala, se você vai começar a ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de João, depois você vai para as cartas do apóstolo Paulo, você vai em Gálatas, que você tem lá um choque, né, de lei, de graça, aquela coisa toda, né? Paulo falando, cara, não retroajam a lei. Depois você vai para Efésios para saber quem você é em Cristo. Ele começa a te dar uma relação, mas dos evangelhos, esse é o primeiro dos evangelhos que ele te orienta a ler. João, por quê? Porque foi escrito em um outro momento, que a gente vai ver daqui a pouco, um evangelho escrito para a igreja. Em cada um desses evangelhos, a gente tem uma face e uma faceta de Jesus. No evangelho de Mateus, Jesus, ele assume a face de leão. Ele é o leão da tribo de Judá. No evangelho de Marcos, Jesus é aquele boi forte, que serve calado, que pode até sofrer e leva as cargas, mas de maneira tranquila. Lucas, com uma visão muito mais grega, com muito mais humanista, ele vai escrever e vai trazer a face humana de Jesus, olhando Jesus como o Filho do Homem, e João vai apresentar Jesus como a águia, na verdade também um símbolo de Deus. Vamos falar um pouquinho agora especificamente sobre o Evangelho de Mateus. Quando a gente olha os evangelhos, todos eles, ok? Isso é uma coisa que não é uma peculiaridade do Evangelho de Mateus. Você valeu, Mateus? Mateus está só olhando ali, ele já levantou a cabeça. Mas esses caras, durante uns 30, talvez 40 anos, muitos deles ficaram pregando o Evangelho de forma oral. Não foi assim. Jesus, ele morreu, foi crucificado e ressuscitou, e as coisas começaram e eles escreveram, não, eles começaram a pregar. Porque, na verdade, todos eles, judeus, entendiam a importância da lei oral, daquilo que era transmitido. E eles começam a pregar Jesus de forma oral, transmitindo, e durante uns 30, 40 anos, esses evangelhos não existiam ainda. O apóstolo Paulo sai na frente desses caras, na frente dos evangelhos. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas talvez tenha sido o primeiro escrito do Novo Testamento, mas não é o caso da gente falar aqui. Mas acredita-se que o primeiro dos evangelhos escritos não seja nem o Evangelho de Mateus, tenha sido o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, segundo os historiadores, segundo os teólogos, né, os iletrados, ele serviu inclusive de base para o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Isso não invalida, porém, ou seja, não é uma cópia, ou seja, todos foram inspirados pelo Espírito de Deus, todos os livros. A palavra vai dizer isso, homens inspirados pelo Espírito Santo, escreveram por parte de Deus. E embora não exista, como você vê nas cartas do apóstolo Paulo, muito tradicionalmente, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos da igreja tal, embora não exista no Evangelho de Mateus uma referência ao próprio nome dele como escritor, não há questionamento, aceita-se com muita tranquilidade. Quem foi esse cara? Quem foi Mateus? Já falei que foi um judeu, mas ele foi um dos 12 discípulos. Ele andou com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele acompanhou o ministério de Jesus, ele ouviu os ensinos de Jesus, ele viu os milagres de Jesus. Mas quem era esse cara? Mateus era um judeu, mas um judeu odiado pelo seu próprio povo. Eu acho que ontem comentei com vocês que um cobrador de impostos, que era o caso de Mateus, era um cara odiado e eram extremamente ricos, porque eles eram considerados como traidores. Eram pessoas que serviam com uma inteligência acima da média, né? Com uma ambição acima da média, e que servia ao Império Romano, coletando os impostos dos judeus. E eles tinham uma meta, como a gente muitas vezes hoje na empresa, eu preciso bater essa meta, eles tinham uma meta, o que sobrava de valor, ele ficava com ele,
né? E esse era o salário dele. Então eles enriqueciam. Só que o povo odiava esses caras. A Bíblia fala de Zaqueu e a Bíblia fala de Mateus, que eram cobradores de impostos. Jesus olhou e falou, cara, vem comigo, né? Me segue. Vem comigo, Mateus. O outro foi Zaqueu, se converteu, né? Enfim, ele devolveu lá, parte devolveu aos pobres, houve salvação na casa de Zaqueu, mas Zaqueu não foi convidado por Jesus para ser um dos seus 12, um dos seus discípulos. Seu evangelho, o evangelho de Mateus, ele objetiva quem? Mateus escreve para os judeus. Mateus não está preocupado com os romanos, Mateus não está preocupado com os gentios, Mateus está preocupado com os judeus. E ele apresenta Jesus como um rei, como o Messias esperado. Exatamente por esse motivo, o Evangelho de Mateus é o evangelho que você mais vê a expressão de Jesus dizendo, aconteceu isso para que se cumprisse aquilo que fora dito pelos profetas. Essa é uma expressão chave, é um termo chave no Evangelho de Mateus. Então, quando você vê um evangelho com essas expressões de maneira forte, você está falando do Evangelho de Mateus. E por que ele faz isso? Porque Mateus, ele se prende a isso para defender essa tese. Porque para os judeus, né, o Messias esperado, para que eles aceitassem a realeza de Jesus, Mateus queria linkar com aquilo que eles mais valorizavam, ou seja, a lei e os profetas. Jesus, ele vai dizer, eu não vim para sabe, ele veio cumprir a lei. E Jesus não veio efetivamente aqui a esse mundo de passagem e ele chegou porque ele chegou como um cumprimento daquilo que fora predito antes. Então, logo na introdução do Evangelho de Mateus, a gente vê várias profecias a respeito de Jesus se cumprindo. Mateus, ele se preocupa com isso. Aspectos, né, profecias do nascimento, profecias que falam sobre a realeza de Jesus, né? E ele começa a trazer para a gente algumas percepções que para os outros povos não tinham muito valor. Daqui a pouco a gente vai ver Jesus falando de genealogia, né? Mateus falando sobre a genealogia de Jesus. Era importante para o povo judeu. Então ele vai passar por Davi, por Abraão, ele vai falar sobre o reconhecimento das nações. Se você olha Isaías capítulo 60, versículo 3, você vai ver que o Messias teria o reconhecimento das nações, e Mateus vai escrever que os reis magos estiveram lá. Reis representam as nações, representam o reconhecimento das nações em relação à realeza de Jesus. Por que leão? Alguém sabe por que leão? Por que a figura do leão? Porque a bandeira da tribo de Judá era essa. Era um leão. Então, o símbolo da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. Jesus, ele descendente de Davi, ele vem da tribo de Judá, por isso, ele é o leão da tribo de Judá. E Mateus apresenta, olha só, ele começa a fazer uma conexão com o Antigo Testamento, como eu estou falando contigo. Aí veja o que vai acontecer. Ele começa a trazer para a gente um paralelo. Quem eram os caras importantes no povo, ou para o povo para o judeu? Moisés era o cara mais importante. Era a lei de Moisés. E aí, Mateus começa apresentando um Jesus que faz um paralelo com os acontecimentos da vida de Moisés, como se fosse agora um novo Moisés. Aquele Moisés, lá atrás, ele vem, traz a palavra de Deus, agora vem um superior a ele. E, por exemplo, a gente percebe que muitas histórias que acontecem com Moisés são apresentadas também como acontecendo com Jesus, dentro de uma perspectiva, fazendo um paralelo, mostrando, cara, olha só, exatamente como aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus. Por exemplo, Moisés teve uma perseguição ao nascimento, não teve?
São lembrados disso? Nasce numa época em que as crianças não podiam viver. Eles nascem numa época em que os meninos teriam que ser mortos, toda aquela situação. E aconteceu com Jesus. Jesus foi perseguido, as crianças foram perseguidas por Herodes. Mateus vai fazer um paralelo dizendo que Jesus teve o livramento de sua morte. O anjo aparece a José e fala: leva o menino para o Egito. E foi assim que aconteceu com Moisés. Moisés foi preservado da morte no Egito, guardado no Egito. Mateus vai falar um pouquinho, no capítulo 3, versículo 16, da passagem do batismo de Jesus. E Paulo vai dizer para a gente que Moisés também passou pelas águas e que esse passar das águas simboliza o batismo, mas nas águas do Mar Vermelho. Paulo vai escrever isso na carta aos Coríntios. Mateus vai dizer que Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber, não é verdade? E depois foi ser tentado. Moisés também passou por isso. Quando Moisés sobe para receber a lei, ele fica 40 dias sem comer e sem beber. Só que Mateus, ele coloca Jesus numa condição de superioridade a Moisés, porque Moisés foi tentado e falhou. Jesus foi tentado e venceu. Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Por que você está dizendo isso? Vou explicar para você. Deus queria ver em Moisés um coração de pastor, mas não conseguiu ver. Moisés, ele cresceu no Egito, ele viveu 120 anos. 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, depois 40 anos com o povo peregrinando. Os primeiros 40 anos de Moisés, Moisés vive num ambiente onde ele é preparado para ser um príncipe, um rei. Ele estuda toda a ciência. Moisés era um cara impulsivo. Haja vista que ele matou um egípcio para defender um hebreu. Moisés era um cara impulsivo. E aí, Deus pega esse cara, leva de alguma forma esse cara para um deserto de Midian. Ele fica 40 anos no deserto, servindo ao seu sogro, cuidando de ovelhas, pastor de ovelha. Deus chega para esse cara: olha, Moisés, depois de 40 anos, quero que você volte ao Egito e liberte o povo. Cara, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Não, você vai lá e eu vou estar contigo. E o cara volta para o Egito. Quando ele volta, Deus fala: você vai libertar o povo e quando chega aqui você vai subir esse monte, vai me oferecer um sacrifício. E Moisés sobe o monte e fica 40 dias lá em cima. E aí o que acontece, gente? Deus treinou Moisés 40 anos naquele deserto, como pastor. Moisés sobe o monte, automaticamente o povo pensa: esse cara morreu lá em cima, aconteceu alguma coisa, não está descendo. Vamos fazer um bezerro de ouro para adorar o Senhor, para adorar. Vamos fazer um outro Deus. Arão, eu quero um Deus, faz um Deus para a gente. E aí, quando Deus fala, cara, o povo se corrompeu. Moisés desce furioso. Moisés desce impulsivo. Moisés desce do monte chateado. E a primeira coisa que Moisés faz com aquele povo, primeira coisa que Moisés, quando vê o povo adorando a um bezerro de ouro, Moisés olha e ele, pela sua impulsividade, Deus não mandou Moisés quebrar as tábuas da lei. Ele quebrou as tábuas da lei. Prum! Ficou chateado. Moisés mandou matar 3.000. Não foi Deus que mandou, foi Moisés. Quer dizer, quando Moisés se viu entre Deus e o pecado, Deus queria um pastor aqui. Deus queria um mediador. Mas Deus não viu em Moisés esse coração de pastor. Moisés ainda tinha um coração de príncipe, de juízo. E não amou esse povo. E Jesus, ao contrário, venceu a tentação. A gente vai ver na tentação de Jesus. Eu já estou falando nisso, eu vou antecipar. Jesus sobe, ele é tentado
né? Depois de 40 dias, Jesus se batiza, vai para o deserto para ser tentado. E Jesus é tentado em 3 dimensões: corpo, alma e espírito, mostrando que ele venceu em todas as nossas áreas. Jesus sente fome em 40 dias e Satanás chega para Jesus e fala: ei, Jesus, cara, se você é o Filho de Deus, está com fome, não está? Diga que essas pedras se transformem em pães. Quantos dias? Perdão, 40 dias. E Jesus podia fazer isso? Sim, podia. Mas Jesus olha para aquele momento e Satanás, Jesus fala a Satanás: Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentação, parece que Satanás pega Jesus e mostra, leva o pináculo do templo e diz: Jesus, se você é Deus, está escrito que você dará ordens aos seus anjos e eles vão te guardar, então pula. E Jesus é tentado agora na sua alma, no seu ego, na sua, né? E aí Jesus fala: cara, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. E depois, ele num terceiro momento leva Jesus e fala: Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus fala: só o Senhor teu Deus, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Ele tenta e Jesus vence uma adoração que estava linkada ao seu espírito. E aí ele fala, né, ele repreende a Satanás e ele vence a tentação e volta para iniciar o seu ministério. Então, Mateus, a gente não está nem sabendo de tudo isso que está acontecendo, mas tem um cenário que Mateus, a cabeça do judeu, está funcionando nesse sentido. Está fazendo sentido para vocês? Isso significa, o que significa para a gente? Cara, que nós somos tentados sempre no nosso corpo, às vezes na nossa alma, em relação ao nosso ego, e às vezes em relação ao nosso espírito, de adorar coisas que não têm essa capacidade de serem adoradas, de fazerem de outras coisas e colocarmos outras coisas no lugar de Deus. Isso acontece, mas Jesus fala para a gente, ele dá para a gente a fórmula, o remédio, a receita de como ganhar, resistir à tentação na palavra. Jesus, nessa tentação, ele vai mostrar para a gente como Satanás usa a própria Bíblia para tentar nos enganar, para tentar distorcer. O que acontece quando a gente vê, de repente, uma doutrina equivocada em relação à palavra? É óbvio que a maioria das vezes que isso acontece, não há uma intenção de um pastor ou de um líder de fazer isso. Mas isso é algo, uma artimanha que Satanás sempre usou, distorcer a palavra de Deus. E às vezes, se a gente não consegue entender, a gente às vezes acaba, então eu resisto na palavra. Eu estou sendo tentado, eu vou confessar a palavra, eu vou lembrar a palavra. Moisés sobe ao Monte Sinai, olha o paralelo, para trazer a palavra de Deus, não é isso? Jesus sobe agora ao Monte das Bem-aventuranças, para trazer o sermão da montanha, nova palavra de Deus para aquele novo momento. Então, a gente precisa, Mateus começa a apresentar esses paralelos. Mateus, no capítulo 1, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus em Mateus, isso é muito importante para o judeu. Saber que tribo é, saber quem é, ele vai retroagindo, e ele retroage em sua genealogia, passando por Davi, até chegar em Abraão. Por quê? Porque o judeu, se lembra que nós começamos ontem com Abraão, o judeu entende que Deus criou, que Deus fez, que no princípio Deus fez todas as coisas, mas que o princípio, né, o pai do povo judeu é Abraão, a chamada de Abraão. Abraão foi chamado para que Deus agora iniciasse um povo. Então, Mateus, ele traz para cá, e ele, Mateus, ele, como um bom judeu, ele vem trazer uma genealogia de Jesus, retroagindo até Abraão a partir de José, sempre associando as profecias escritas no Antigo Testamento. Ele vai falar, por exemplo, que Jesus foi nascido de uma virgem para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, né?
Ele vai falar depois no capítulo 2, né, nascido na cidade de Belém, para que se cumprisse aquilo que fora dito pelo profeta Miqueias. Ele vai falar no capítulo 2 ainda as evidências do reconhecimento das nações, os reis magos chegando para adorar o rei dos judeus. Ele vai retratar, Mateus fala, sobre a matança das crianças para que se cumprisse ou conforme aquilo que Jeremias, capítulo 31, passa. Ele vai falar sobre a aparição e do anjo para que eles fugissem para o Egito, para que se cumprisse aquilo que Oséias prometeu. Ele vai falar já no capítulo 3 de João Batista. Quando a gente olha o Evangelho de Mateus, capítulo 3, deixa eu abrir aqui para você, João Batista, ele apresenta, né, João Batista como vindo anunciar, e ele coloca assim para a gente: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Esse cara, João Batista, ele não está aqui por acaso, ele está aqui porque a gente percebe que já no Antigo Testamento, o profeta Malaquias, se você voltar um livro, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1, você vai ver que ele vai falar sobre João Batista. Eis que eu envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Falando de quem? De João Batista. João Batista é esse mensageiro que vem. E a mensagem de João Batista é uma mensagem simples e profunda que você precisa entender. Ele vai dizer o seguinte, essa é legal você ver. Arrependei-vos, capítulo 3, verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga assim, está próximo o reino dos céus. Essa é uma mensagem, essa é uma temática. Mateus vai falar sobre reino dos céus, sobre reino de Deus. Mateus, em outras ocasiões, quando olha, por exemplo, deixa eu ver aqui, quando a gente olha no capítulo 4, versículo 23, Jesus pregando por toda a Galiléia. Jesus falou o seguinte, olha, percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Para que Jesus veio ao mundo? O que Jesus veio fazer? Jesus veio me trazer salvação? Sim. Havia uma obra redentora de Cristo pela minha vida? Sim. Jesus veio para me justificar? Sim. Jesus veio para quando eu morrer, eu ter uma vida eterna com Ele? Sim. Mas quando começa isso? É quando eu morro? É quando eu vou para o céu? É a partir de hoje? É quando eu aceito a Jesus? A gente precisa entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é algo que Deus traz para a gente em Cristo, para nos abençoar. Então, quando Jesus vem, olha só, Deus na criação, Gênesis capítulo 1, Ele cria um momento, Ele cria um desenho, Ele cria uma condição para o homem. O homem estava no jardim, o homem estava vivendo a plenitude do reino de Deus. O que é a plenitude do reino de Deus? Se você olha Gênesis capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele aparece lá. Jesus estava com Deus, no princípio era o verbo, estava lá. Né? Deus criou todas as coisas, e Deus foi dizendo, e Deus, as coisas foram acontecendo. Tudo que acontecia seguiu uma ordem. Ou seja, Deus nunca fez algo que necessitasse de provisão. Antes de Deus fazer o peixe, o que ele fez? O mar. Antes de Deus fazer o boi, o que ele fez? O capim. E no sexto dia, quando Deus cria o homem, esse cara vai dizer para a gente assim, olha, façamos o homem à nossa imagem. Deus nem criou o homem, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus os abençoou. E com isso que eu estou dizendo, eu estou falando para você o seguinte, que Deus, ele, no sexto dia, ao criar o homem, Deus já tinha feito, providenciado, concluído, consumado tudo aquilo que o homem ia necessitar para ser feliz. Ele cria Adão e Eva e fala, olha, crescei-vos, multiplicai-vos, sejam abençoados,
tudo que está aqui é para vocês. As ervas do campo, tudo. Deus tinha um sustento. O que quer dizer para mim e para você que antes de uma necessidade surgir, a provisão já está lá. Sabia disso? Antes da sua necessidade surgir, a provisão já está providenciada por Deus. Só que o homem perdeu isso, pecou. E quando Jesus agora vem trazer o evangelho do reino, ele vem restaurar essa realidade que o homem havia perdido. A partir daqui, Deus plantou Adão na terra, Deus plantou Eva na terra. Aqui era o reino que eles viviam, e eles tinham tudo: saúde, promessa de bênção na família, promessa de prosperidade, promessa de provisão. É ser feliz. Jesus veio restaurar esse reino. Ainda mais, Jesus veio trazer para mim e para você uma posição de governo. Jesus veio restaurar a nossa real condição. E Deus fala para o homem: cara, agora vocês vão governar sobre isso. Deus veio te dar novamente em Cristo Jesus, dizendo, a possibilidade de reinar sobre a terra com governo, com autoridade. Todas aquelas palavras, todos aqueles princípios do livro de Gênesis estão para você. Por exemplo, princípio do poder da autoridade, está lá em Gênesis capítulo 1. Cara, você tem direito a isso. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Isso é ratificado por Jesus. Jesus vem falar: cara, vocês vão poder pisar serpentes e escorpiões. Eu te dou toda a autoridade, isso não vai fazer mal a você. Princípio do poder da palavra. Disse Deus e viu Deus. Disse assim: disse Deus e viu Deus. Jesus vai retificar isso, Jesus vai ratificar isso quando ele diz: se você olhar, cara, para o monte e não duvidar no seu coração e disser, isso vai acontecer. Jesus, ele na verdade veio restaurar algo que já estava lá atrás: família abençoada, provisão, saúde, harmonia, posição de governo. Você é rei e sacerdote de Jesus, em Cristo Jesus. Você é um rei e sacerdote. O apóstolo Pedro vai falar isso. Nós somos em Cristo Jesus como reis e sacerdotes. E Jesus veio estabelecendo esse reino de Deus, trazer para a gente a condição de viver tudo novamente a partir daqui, a partir dessa vida. Então eu posso usar minha boca para ter uma palavra profética de vitória, de autoridade. Eu posso usar minha boca para me abençoar, para abençoar minha casa, para abrir portas. Eu posso, todo esse discurso que o coach usa no seu curso, que vai falar, já estava aqui na palavra de Deus. São princípios bíblicos. Princípio do Shabat, que Deus chega no sétimo dia: ei, cara, guarda o sétimo dia. Imagina, cara, Adão devia estar cheio de vontade de trabalhar no primeiro dia de empresa, cara. Aí, o cara foi criado no sexto dia, Deus dá um montão de missão para Adão. E no sexto dia ele: cara, amanhã eu vou fazer isso tudo, Deus, calma. Por onde nós vamos começar, Deus? Pelo descanso, meu filho. É Shabat amanhã. Amanhã é descanso. Descansa primeiro. E é interessante que nesse reino de Deus, e a gente, você sabe, não está falando sobre na preguiça ou nada disso, a gente está falando de uma posição de espírito. Como é que a gente ganha, como é que a gente vence, como é que a gente cresce, como é que a gente desfruta dos benefícios do reino? Em descanso. É por isso que todo o tempo a Bíblia vai falar assim: cara, não tenha medo, não andem ansiosos, confie em Deus. Mateus vai trazer para a gente essa pegada. Ele vai dizer para a gente no batismo de Jesus, capítulo 3, aqui falando sobre, o final do capítulo 3, falando sobre o batismo de Jesus. E olha aqui que Mateus vai falar, diferente de Marcos, né? Jesus foi batizado, Jesus saiu da água. Leio aqui capítulo 3, versículo 16. Eis que se abriram os céus e tal, veio o Espírito Santo sobre ele como uma pomba, e eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso a gente vai ver depois algumas diferenças em relação
a essa pegada, a esse movimento no Evangelho de Mateus. No capítulo 4 a gente vai falar um pouquinho sobre a tentação, já falamos sobre isso. Depois a gente entra aqui no está escrito, foi dito, nesse Evangelho você vai ver Jesus indispondo mesmo com os fariseus. Por quê? Porque os caras estavam tão arraigados à lei oral que esses caras estavam presos àquilo. E Jesus, não, olha só, você ouviu isso, mas não é assim, está escrito isso. E Jesus vai trazer esse ensino. Quando a gente olha no capítulo 4, Jesus ele vai para Cafarnaum, e ali começa a cumprir vários milagres. Ele começa a abençoar as pessoas. A gente vê ali, capítulo 4, versos 12 a 17, não é isso? Ouvindo, porém, que João fora preso, retirou-se da Galiléia, deixando Nazaré, e foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum foi um local onde Jesus ele exerceu a maior parte do seu ministério, situado à beira-mar do Mar da Galiléia. E depois ele vai falar para a gente no capítulo 4, versículo 23, que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A sua fama, a fama de Jesus, correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes e acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, etc. e tal, e Jesus curou a todos. Então a gente vê um Jesus trazendo para a gente um momento onde ele começa, por compaixão e amor, mostrar o seu poder. Chega no capítulo 5, a gente vê Jesus agora como um mestre. Ele para um pouquinho, para o ministério de cura, e ele começa a trazer para a gente uma percepção, e ele vai trazer a sua mais famosa pregação. E aí Jesus diz para a gente, por exemplo, no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e assentou-se, aproximando-se dos discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes, porque verão. Eu acho que eu vou... É aqui não. Deixa eu voltar aqui. Não está lá não, tá, pessoal? Estou olhando aqui na Bíblia, aqui, a gente... Capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando, por minha causa, sofrerem algum tipo de injustiça e, mentindo contra vós, disserem todo mal. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão. Ele começa a falar isso para aquela multidão, e ele olha para aqueles homens e mulheres sentados e vai falar, cara, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, né? De que vale se o sal for insípido? De que vale o sal se não tiver sabor? Cara, só nos resta jogar fora. Vós sois a luz do mundo, e uma luz não pode ser escondida, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende, né, uma candeia para colocá-la escondida debaixo de alguma coisa. Assim, brilhe também a sua luz. Você tem Jesus. Você foi chamado para brilhar. Diga assim, eu fui chamado ou chamada para brilhar. Versículo 17 do capítulo 5. Olha só o que Jesus fala. Não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem,
nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E se cumpriu em Jesus. Isso é que é o importante a gente entender. Quando Jesus fala assim, está consumado, a lei se cumpriu. Abriu um espaço agora para um novo momento. Então é possível que alguém fale para você assim, cara, a lei, Jesus mesmo falou que não veio revogar e etc e tal, mas para a gente é importante que a gente entenda que nenhum tio poderá ser tirado da lei até que tudo se cumpra. E a lei aponta para Jesus, se projeta a Jesus, é o desenho de redenção, ou seja, a gente viu ontem na figura do tabernáculo, nas profecias de profeta, e Jesus consumou e cumpriu a lei. Versículo 21, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás. E quem matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus falando, né? E aí ele começa a subir o padrão, eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Não no sentido de você ser julgado, mas, cara, Jesus não diz que você precisa chegar a matar alguém, mas se você irá, você está indo na contramão. E ele começa a falar aqui no versículo 27, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E no versículo 28 ele vai dizer assim, eu porém vos digo, qualquer um de vocês que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E aí você vai falar para mim, pô pastor, Jesus veio revogar a lei ou ele veio, porque não dá para fazer isso? Efetivamente não dá para fazer isso. Por quê? Porque Deus, quando formou o homem, é preciso que você tenha bom senso e entenda isso. Deus, ele dotou o homem de sexualidade, homem e mulher. Então, vem cá, Ana, por favor, meu amor. A gente chama de meu amor para não apanhar depois, né? já contradiz trazendo aqui. Olha só, Deus quando formou o homem e formou a mulher, a Bíblia fala sobre isso. Deus fez duas pessoas diferentes que se completam em tudo. Deus fez uma pessoa que é metade da outra. Biologicamente, fisiologicamente, fisicamente, Deus dotou o homem de sexualidade. Deus dotou o homem de desejo, a mulher e o homem. Então, quando Deus fez homem e mulher, e Adão estava lá, fica assim, meu amor. Adão olhou para Eva, né? Adão falou, uau, essa é carne da minha carne, estou vendo que é coisa boa. O cara tinha. Então, o que acontece? E a Eva também, a bobinha ficou quietinha, mas a Eva também olhou, esse negócio deve ser bom, esse treino deve ser bom. Mas, o que acontece? A gente precisa entender que a sexualidade é inerente do ser humano. E isso é bom. Quando essa sexualidade ela não existe, é porque existe alguma coisa que corrompeu o desenho de Deus. E quando isso aconteceu? No ato do pecado. O homem se corrompeu de várias formas, inclusive na sua identidade. Não há nenhum tipo de discurso, por favor, homofóbico, nada disso. Jesus amou a todos, Jesus ama a todos, mas a gente está falando da Bíblia. E quando Deus criou homem e mulher, cara, Deus separou e falou assim, olha, cresçam, aproveitem a terra e se multipliquem. Só há como você cumprir isso se você tem uma relação heterossexual. Não existe reprodução numa relação homossexual. E, por favor, eu digo de novo, eu falo isso com amor, com carinho, com respeito. Eu não sei nem se tem algum casal homossexual aqui, mas não estou falando, não é minha. Deus não me chamou para falar, Deus me chamou para anunciar Jesus. Não é para ficar. Mas eu estou dizendo para você, porque quando Jesus fala, cara, aquele que olhar para a mulher e desejar, já adulterou. Quando ele fala isso é uma coisa impossível ao meu instinto.
por conta da própria sexualidade que Jesus colocou em mim. Então, obrigado, meu amor, deixa eu dar um beijinho. Isso. Né? Então, o que acontece? Quando eu olho isso e percebo isso, o problema não está na atração, o problema está na atenção. O nível de atenção que eu vou dar àquele desejo natural, instintivo, que um homem, quando vê uma mulher, bonita ou não, uma mulher, ele olha e fala, cara, aquela coisa é boa. E a mulher também, das mesmas, quando vê um homem bonitão, saradão, malhadão, aquela coisa toda, cara, olha o colchão, né? Aquela, mas isso é normal, a gente não vai falar assim, mas é normal. Então, o que acontece? Jesus vai falar o seguinte, ele não está falando disso, ele está falando que eu não posso dar uma atenção além da conta naquele sentido. É só isso que Jesus está falando. E ele vai falar, estava escrito lá, mas se a gente fizer isso, a gente também adultera. E ele começa a falar, ouvistes o que foi dito, versículo 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus sobe lá em cima, o padrão, né? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vai ter? Cara, por favor, Jesus começa, né? Sede vós perfeito como o Pai é perfeito. Quando vocês derem esmola, por quê? Porque os fariseus davam esmola para ser visto. Davam esmola para falar, esses caras estão dando uma grande oferta. E ao passo que Jesus, ele considera que a maior oferta é a oferta de uma viúva pobre. Porque a oferta tem a ver com o coração. A oferta não tem a ver com o valor. A oferta tem a ver com o coração do ofertante. Quando deres ofertas, capítulo 6, verso 2, cara, não toques trombeta, não fica dizendo para todo mundo que você fez isso como os hipócritas, para serem glorificados. Não. Versículo 3, ao dares oferta com a tua mão esquerda, que a tua mão direita não sabe o que aconteceu. Versículo 5, e quando orares, não sejam como os hipócritas também, que vivem na sinagoga orando em voz altas, para que sejam, vistos e ouvidos, para que as pessoas olhem e falem, esse cara é o tal. Não faça assim. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em intimidade, em secreto ao teu Deus. E esse teu Deus, em secreto, ele te vê e ele te recompensará. Versículo 7, não use de vã repetição, como os gentios vão usar muitas vezes, achando que pelo muito falavam ser ouvidos. Olha só a religiosidade, Jesus vai quebrando, né? Essas bases da religiosidade. Não vos assemelheis, pois, a eles. E ele vai falar que o Pai sabe as nossas necessidades. Quando vocês orarem, por favor, não seja como esses caras. Faça uma oração simples. E digam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoares aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai o perdoará. Se, porém, vocês não perdoarem os homens, tampouco vocês serão perdoados. Perdão para nós não é opção. Perdão para a gente é reflexo de Jesus. Jesus jamais deixaria de perdoar alguém. Jesus, enquanto estava sendo morto, ele estava, Pai, perdoa esses caras, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não existe nada que te impeça de perdoar. Não existe mágoa, não existe barreira, não existe dor. Nada pode perdoar. Nada tem condição de te fazer reter perdão. O reino de Deus começa através do perdão.
Só estamos aqui hoje porque Jesus nos perdoou. Independente das nossas obras, independente do que eu fiz. Nós não éramos nem nascidos quando Jesus veio nesse mundo. E lá atrás, Jesus me perdoou. Portanto, não retenham perdão. Quando vocês enjoarem, não se mostrem abatidos, contristados, desfigurados, como fazem também aqueles que são os religiosos. Por favor. Versículo 19. Não acumules para vós outros tesouro no céu, onde a traça pode corroer e a ferrugem pode comer. Mas ajuntai-vos tesouros no céu, onde a traça e o ladrão não escavam e nem roubam. Versículo 21 vai dizer, porque onde está o teu tesouro, ali está o nosso coração. Jesus nos desafia. Jesus não é contra a prosperidade. Jesus não é contra você dizer com dignidade. Mas Jesus é contra você ter o teu coração, ou no teu coração um Deus que não seja o verdadeiro Senhor, que não seja Ele. Existem pessoas que mesmo na igreja amam mais o dinheiro e confiam mais no dinheiro do que em Jesus. A gente precisa de dinheiro. A gente necessita de grana para viver, para pagar as contas. Muitos de vocês talvez tenham vindo para esse lugar pensando numa prosperidade financeira. E isso não é errado. O errado é a gente colocar no dinheiro a nossa confiança e dar ao dinheiro o nosso coração. São os olhos, versículo 22, a lâmpada para o nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, Mendes, todo o teu corpo será luminoso. Se não forem bons, a coisa vai dar ruim. Versículo 24 do capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, JP. Ninguém. Porque ou aborrece a um e ama o outro, ou as coisas não vão dar bom, não podem vocês servir a dois senhores. Versículo 25, ele vai falar para a gente, olha, imagina Jesus sentado, Jesus estava lá com a galera, né? Imagina que a gente está num campo, assim, né? Jesus estava lá, a galera sentado, e aquele matão, a gente já esteve lá, sentamos nesse lugar, lemos esse trecho. Aí Jesus, ele chega para aquelas pessoas e fala assim, olha, recebe essa palavra para você que pode ser profética para a tua vida hoje. Não andem ansiosos com a vossa vida. Quanto que é vez de comer, que beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida muito mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes? Observai as aves do campo. Você consegue imaginar Jesus num campo assim, as aves passando, e eles falam, cara, estão vendo essas aves? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que essas aves que estão voando? Hein, Diego? Uau! Vocês são valorosos, vocês são preciosos. E, cara, não precisa a gente ficar, vocês estão sendo guardados e cuidados por Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui, que me veio aqui, sabe? A gente tem notícias no Brasil que o nosso presidente, que o vosso presidente, tem aí, colocado uma pressão em cima das pessoas, em especial contra os imigrantes. Mas eu queria dizer para vocês que isso não pode roubar a paz de vocês. Sejam dirigidos pelo Espírito Santo, mas não percam noite de sono. Cara, vocês são muito importantes para Deus, valiosos para Deus. Deus não curte, Deus não vai provar nunca a gente viver fora do que é legal. Mas Deus cuida de nós, Deus tem nos abençoado. Eu queria dizer para vocês isso. Guardem o coração, guardem o espírito, tenham paz, não se deixem levar pelas circunstâncias, porque Deus é com vocês.
E ele continua no versículo 27. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, poderia acrescentar um côvado, 50 centímetros, em sua vida? Por que vocês andam tão ansiosos quanto o que vocês vão de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, Jesus falando, nem Salomão em toda a sua glória teve vestes tão lindas como a desses lírios. Ora, se Deus tem sido assim, e veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã nem existe mais, será seca, lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus fala, e eu não falo de pequena fé porque eu vejo homens e mulheres de grande fé nesse auditório. Aleluia. Não vos inquieteis com o que comeremos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos, ou como pagaremos isso ou aquilo, ou como vamos nos livrar dessa situação, ou como vamos resolver essa pendência. São perguntas do nosso tempo. Porque os gentios é que pensam assim, dessa forma. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E mais uma vez Jesus usa a expressão o reino de Deus. Todas as coisas vos serão apresentadas. Basta para o amanhã o seu próprio mal. Ele começa a falar para a gente, para não julgar, para a gente não ser julgado. Jesus, no capítulo 7, continua nessa mesma palavra, dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Peça a Deus. Alguns de nós, muitas vezes, pensamos que a gente não precisa orar. E essa é uma inverdade. Jesus orou no momento de sofrimento. Jesus no Getsêmanis, Jesus orou no momento do milagre, Jesus orou no momento de alegria, Jesus orou no momento de decisões importantes. Se você vê, Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele foi orar, foi se preparar. E ele diz para mim e para você, pedi e dar-se-vos-á. JP, pedi e dar-se-vos-á. Cara, que legal. Buscai e achareis. Batei e abre-se-lhe-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. E ele fala uma coisa para a gente que eu ouvi do Reinaldo, cara, hoje, não nesses termos, mas ele falando, cara, se alguém faz um bem aos nossos filhos, né? Como que a gente fica feliz? E Deus é assim. E ele vai falar aqui para a gente assim, ó, qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir um peixe, a gente dá uma pedra? Não existe. Ou, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Não existe isso. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, cara, ele vai dar coisas boas àqueles que o pedirem. Então, ele começa a trazer para a gente, né, algumas orientações. Acautelai-vos dos falsos profetas. Pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Ele vai trazendo e começa a fazer para a gente, começa a falar um pouco de prática, os fundamentos e tal. E ele vem trazer para a gente uma pegada, porque muitas vezes, pessoal, a gente tem a tendência de achar que, cara, eu sou salvo pela graça. E acabou aí. Mas, na verdade, Cristo não nos chama para esse evangelho. A minha vida precisa refletir. Quando Paulo fala que eu não sou salvo por obras, ele não está falando que eu não preciso ter uma vida compatível com esse evangelho. A única forma de eu refletir a luz de Cristo, de eu ser sal da terra, é ter uma vida compatível. E depois de falar, Jesus fala tudo isso, a gente vê Jesus falando no versículo 26, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será condenado ao homem insensato. Todo aquele que ouve e não as pratica.
Jesus, ele quer que nós sejamos ouvintes e praticantes da sua palavra. Paulo vai usar o termo boas obras, que sejamos ricos em boas obras, exemplos em boas obras. E isso não é ser legalista, é simplesmente ser um reflexo de Jesus na terra. A gente precisa ser reflexo de Jesus. Você diz amém ou não? É isso aí, para acordar, aleluia. Capítulo 8, 9 e 10. Pô, tá falando de Mateus, né? Tanta coisa para falar, cara. Acho que não vai dar não, mas tudo bem. Capítulo 8, 9 e 10. Jesus sai do Sermão da Montanha. Cara, e ele simplesmente abre essa temporada de milagres. Começa a fazer milagres, 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 milagres. Ele sai curando um leproso. Fim do Sermão do Monte. Versículo 28, capítulo 7. Olha só o que diz. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. E aí ele chegou, ora, descendo ele o monte, eis um leproso que disse, Senhor, se quiseres, tu pode purificar-me. E Jesus fala que para esse cara, eu quero, fica limpo. A gente tem, muitas vezes, o hábito de parar no eu quero. Perceba que a gente fala, não, o cara sabia que Jesus podia curar, mas ele não sabia se Jesus queria curar. E Jesus fala, eu quero. Mas essa cura em especial, o primeiro milagre do livro de Mateus, registrado por Mateus, Mateus ele rompe com um sistema da lei. Mateus ele rompe completamente, ele está trazendo um momento de ruptura, porque o leproso na lei era alguém que não podia estar associado na cidade, não podia estar junto com o povo, era alguém que tinha que estar separado, e o leproso, a lepra, no Antigo Testamento, era comumente associada ao pecado, e Jesus pega esse cara, que tem uma enfermidade que simboliza o pecado, e Jesus pega esse cara e faz o primeiro milagre, que depois do Sermão do Monte, ele vai curar um leproso, e a cura aqui não é o que a gente tem de mais importante, porque antes, no capítulo 4, Jesus tinha curado pessoas, muitos doentes, mas quando Jesus cura um leproso, ele começa a mostrar para aquela classe e para a gente, que ele estava fazendo o seguinte, cara, eu vim curar não apenas a lepra, mas eu vim livrá-los do pecado. Isso é reflexo do pecado. E ele vai e manda lá esse cara se apresentar para o sacerdote. Depois, esse cara vem, Jesus é abordado por um centurião romano, que diz, Jesus, meu servo está lá em casa, passando muito mal, e eu sei, Senhor, que tu podes curar meu servo. E Jesus fala, claro, eu vou curar teu servo. E aquele homem olha para Jesus e fala assim, eu vou. E aquele cara, ele olha para Jesus e fala, Jesus, não precisa ir na minha casa. Eu sei que tu podes curar meu servo daqui. Eu sei que tu és um homem que tem autoridade. Eu sou um centurião, eu tenho soldado às minhas ordens. E eu digo a esse soldado, vai, ele vai, outro vem, ele vem. Eu sei o que é autoridade, e eu reconheço no Senhor a autoridade. Dize apenas uma palavra e acontecerá. Jesus olhou para aquele cara e fala para os seus discípulos, homem, a tua fé está curada, o teu servo está curado, a tua fé te salvou, vai lá. E ele olha para os seus discípulos, nem mesmo em Israel, nem mesmo em Abraão, nem mesmo em Davi, nem mesmo em José, nem mesmo nos discípulos, Jesus viu tamanha fé. Isso mostra para a gente, fala de fé e fala do poder da palavra. Estão percebendo isso? Gênesis capítulo 1, Marcos capítulo 11, poder da palavra, aquilo que eu disser, aquilo que eu falar. Foi assim. Depois ele vai e cura a sogra de Pedro. Depois Jesus vai, efetua muitas curas. Depois ele cura o paralítico em Cafarnaum. Ele acalma a tempestade, ele abre a temporada. E aqui, se no capítulo 5, 6 e 7 a gente vê os ensinos de Jesus, no 8, 9 e 10 a gente vê aquilo que Jesus fez, os milagres de Jesus. Nos capítulos de 11 a 18,
a gente vê as reações diversas do povo. Pessoas ficando maravilhadas com o que Jesus estava fazendo e pessoas ficando chateadas com o que Jesus estava fazendo, dizendo inclusive que ele estava fazendo aquilo pelo poder de Satanás. Os religiosos olhando, tentando colocar Jesus em xeque, os religiosos tentando trazer para a gente uma pegada de que Jesus não era o Filho de Deus, o Messias, como Mateus se propusera. E a gente começa a ver aqui as reações do povo, as reações de Jesus a essa galera que estava questionando ali, tentando entender quem era realmente Jesus. Os capítulos 19 a 25 vão apresentar para a gente os feitos de Jesus, não já em Cafarnaum, não na Galileia, mas na Judéia, quando ele vem para Jerusalém. E depois a gente vê a crucificação de Jesus. Deixa eu ver aqui. Nossa, acabei esquecendo, né? A gente vê aqui a crucificação de Jesus. No capítulo 26, 27, a gente vê a ressurreição aqui. E a gente fecha esse capítulo 28 de Mateus. Eu trago para vocês uma imagem que vai falar para a gente sobre as formas. Jesus é apresentado diante de Pilatos. Né? Pilatos manda que se fizesse uma placa. Qual era a acusação de Jesus? Ele era, né, Jesus, ele estava sendo acusado porque se dizia o rei dos reis. E aí na placa que fica acima de Jesus, em 3 línguas, grega, latim e hebraica, você vê essa expressão, Jesus Nazareno, o rei dos reis. Então, todo esse cenário que vai acontecendo aqui, a gente começa, obviamente, a ver conexões com o Antigo Testamento, ver as coisas acontecendo. E em relação ao Evangelho de Mateus, eu já falei de muita conexão dos profetas no início, então a gente vai dar uma parada aqui em termos de conexão, a gente vai passar isso aqui, até por conta do nosso tempo, e a gente entra no Evangelho de Marcos. Daqui a pouco eu abro para você fazer umas perguntas, tá legal? Marcos é um evangelho mais rápido, Marcos é um evangelho mais curto. Marcos, ao contrário de Mateus, não era judeu, e Marcos vai escrever um evangelho para os romanos. Ele era judeu de cidadania romana, no caso, né? Seu evangelho foi escrito objetivando esses caras. E como o povo romano era um povo que tinha uma cabeça completamente acelerada, estava voltado à força, estava voltado a outras coisas, a lei de Moisés para os romanos não tinha a menor importância. Marcos vai escrever para a gente um evangelho mostrando aos romanos um Jesus que serve, um Jesus como trabalhador, que coloca a sua força sempre à disposição do homem. Para Marcos, ele quer no seu evangelho não falar sobre a realeza de Jesus, mas ele quer mostrar que aquilo que Jesus fez, as ações de Jesus servindo as pessoas, os doentes, transformando em seus milagres, prova que Jesus é. Na verdade, esse foi o primeiro dos evangelhos. O evangelho de Marcos foi o primeiro, deve ter sido escrito ali, sem uma datação estimada, ali pelos anos 60, e deve ter sido, acha-se que esse é o primeiro dos evangelhos, Mateus é escrito depois. Você me pergunta, Jorge, por que o evangelho de Marcos talvez tenha sido o primeiro escrito e Mateus é o primeiro evangélico? Alguém me ajuda nisso? Alguém teria uma ideia? Porque o evangelho de Mateus é um evangelho de conexão. É o evangelho que mais conecta com o Antigo Testamento. Então é mais fácil você sair do Antigo Testamento, ver essa conexão começando aqui com Mateus muito mais arraigada, depois tu vem aqui para Marcos e você tem prosseguimento com Lucas e João. Tá bom? Isso acontece também com o livro de Atos. O livro de Atos é um livro de conexão que vai conectar os evangelhos com as cartas do apóstolo Paulo. Marcos apresenta Jesus como um servo, não como um rei. E o versículo que a gente mais tem, que evidencia essa servitude de Jesus, é justamente o versículo 10, capítulo 10, versículo 45, que vai dizer para a gente, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para
servir. Esse é um evangelho considerado o evangelho da ação. Então, Marcos não hesita muito, não para muito, não é prolixo como eu, por exemplo. Ele fala rápido, o cara vai falando, ele fez isso, e falou aquilo, e falou aquilo, e falou aquilo, e falou aquilo. Então, ele é tido como um evangelho, cara, acelerado, da rapidez, né? Rico aí nas conjunções a palavra-chave aqui é imediatamente. E ele escreve um evangelho com a objetividade dos romanos. Os romanos não queriam ficar lendo genealogia, não queriam estar sabendo de coisas da lei de Moisés, eles queriam saber o que Jesus estava fazendo para causar alguma melhoria ali naquela cidade. Então, interessante que Marcos, em apenas um capítulo, talvez eu seja o Mateus, né? E não sei quem seria o Marcos, mas Marcos, em apenas um capítulo, ele vai falar aquilo que Mateus falou em 8, pô. E depois, nos outros 9 capítulos de Marcos, ele fala que o Mateus leva mais 18 para falar. Então, ele escreve o evangelho mais curto, mais rápido, mais dinâmico, né? Marcos, ele não se ocupa tanto em falar sobre os ensinos de Jesus. Ele não está preocupado em dizer o que Jesus ensinou. Ele está preocupado em mostrar o que Jesus fez. Porque para o romano importava isso. O romano era um povo prático, um povo pragmático, um povo que não tinha... Eles tinham os seus próprios deuses. Eles adoravam, né, os seus próprios deuses. O Deus de Israel não era nem adorado por eles. A lei de Moisés, para eles, não era nada. Então, ele só vai falando, cara, Jesus fez isso, 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 isso. Por isso não é relato de genealogia, mas, na verdade, a gente vê Jesus em ação. Marcos, por exemplo, apresenta João Batista, mais uma vez, entrando aqui como precursor de Jesus, logo no início, né, preparando o caminho de alguém que era maior do que ele. Marcos deixa claro, não sou digno nem de desatar as sandálias desse cara. Eu não sou digno. E aí, ele começa a trazer para a gente, né, quando Jesus entra em cena, a gente vê aquela voz vindo do céu, no batismo, dizendo o seguinte, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Depois do batismo, a gente começa a perceber e ver que está aberta a temporada dos milagres. A gente começa a ver um Marcos aqui, aceleradíssimo, falando de milagres. Me permita ler só um versículo para vocês aqui, que eu acho que vai fazer algum sentido. Eu acho que vai corroborar aqui o nosso entendimento. Marcos. Talvez um versículo também de conexão. Deixa eu ver aqui. Batismo de Jesus. Ok, está tudo certo aqui, não é exatamente o que eu queria ler. Marcos vai falar sobre João Batista, obviamente. No primeiro segmento, Marcos está falando de Jesus na Galiléia, ou seja, não na área de Jerusalém, e ele vai trazer aqui Jesus trazendo as boas novas no seu evangelho. E ele vai trazer um Jesus que, embora seja servo, é alguém revestido do poder de Deus, mostrando para a gente, né, Jesus trazendo os seus milagres e dividindo a opinião, como acontece com o Evangelho de Mateus, acontece também aqui no Evangelho de Marcos. Na verdade, todos, ou grande maioria, achava que Jesus seria um grande líder militar, que Jesus viria para trazer, né, para livrar o pessoal de Roma, já falei isso com vocês, mas, na verdade, a gente vê um evangelho onde Marcos apresenta um Jesus completamente diferente disso. Marcos vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus. E quando ele fala Cordeiro de Deus, eu faço uma conexão com o Antigo Testamento. O que é o Cordeiro de Deus? Que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente passa assim e a gente não entende a profundidade dessa fala do evangelista, mas quando a gente fala que, né, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo o cordeiro que era sacrificado no templo
era tido e encarado como o Cordeiro de Deus. Na cultura judaica havia uma percepção de que todo cordeiro não era o homem que providenciava o cordeiro. O cordeiro foi criado por Deus. E Deus trouxe esse cordeiro para que o homem, através da morte daquele animal, o oferecesse. Então o cordeiro era sempre, ou seja, do Senhor. Era oferecido pelo homem, mas era o cordeiro de Deus. Você lembra quando Abraão chega e vai e sobe com Isaac, e aí eles vão, Isaac fica lá e de repente Abraão ouve uma voz: Isaac, Abraão, não faça isso. E quando ele olha, tem um cordeiro providenciado por Deus. Quando ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo que Jesus é aquele que é oferecido por Deus por conta dos nossos pecados. E a gente vai andando nessa linha. Em Marcos, ele vai falar para a gente aqui, para capítulo 9, por exemplo, ele vai trazer aquele evento da transfiguração, onde a gente percebe um Jesus, a gente percebe um movimento de Jesus indo orar, e aí no Monte da Transfiguração aparecem os três: Jesus, Moisés e Elias. As grandes autoridades, Moisés e Elias. Agora, Jesus está acima desses homens, acima e do céu houve uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, cara, em quem me comprazo, a ele ouvi. Não mais Moisés, não mais os profetas, mas a recomendação de Deus: ouvi a Jesus. No último segmento desse evangelho, a gente vai perceber aqui, Jesus sendo aclamado como Messias. A gente vê isso no capítulo 11, e você sabe da história de um jumentinho, que Jesus entra montado no jumentinho. Todo mundo sabe disso? O que isso significa para a gente? Qual a conexão que isso tem com o Antigo Testamento? Qual a conexão histórica que isso tem? Alguém tem ideia? Legal. Todas as vezes que um rei entrava em uma cidade, Alexandre, por exemplo, entrou em paz em Jerusalém. Então era hábito de que quando um rei entrasse na cidade, sem intenção de guerra, entrasse em paz, esse rei não entrava montando o seu cavalo, ele entrava montando um jumento. Quando Jesus, ele entra montando um jumentinho, na semana do seu martírio, ele está dizendo o seguinte: eu estou entrando aclamado como um rei, mas não o rei que o povo esperava, não o rei militar, não o rei que vai liderar, mas um rei que vai trazer a paz. Por isso, em cumprimento também a palavra de Isaías, dizendo que ele é o príncipe da paz, Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mostrando que Jesus estava entrando em paz e que Jesus estava nos trazendo a paz. Quando ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, é dessa paz que a gente está falando. Jesus veio, antes de mais nada, trazer paz ao coração do homem atormentado. Portanto, no reino de Deus é lugar de paz. Se você é cidadão do reino de Deus, você precisa usufruir da paz que excede a todo entendimento. Mas, esse cara não foi um discípulo de Jesus. Sabiam disso? Marcos não foi discípulo de Jesus. Então, quem era esse cara que escreveu Marcos? Alguém sabe, gente? Alguém tem um palpite? Isso, então, alguém teria uma opinião assim? De onde surge esse cara? Quem era esse cara? Era alguém ajudante da sinagoga? Sabe quem é esse cara? Na verdade, Marcos era um cara que a gente vai ver no livro de Atos, chamado João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé, participa da primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo, na região da Galácia. Só que no meio da viagem missionária, esse cara rói
acorda. Tá? Então eu vou dizer a história, depois eu passo esses slides de maneira mais rápida. Chega na hora da segunda viagem missionária, o que acontece? Esse cara quer ir na viagem. E aí Paulo fala, cara, não vou levar você porque você roeu a corda na primeira, pô. Ele escolhe um cara chamado Silas. Aí Barnabé, pô, o cara é meu sobrinho. Não, mas cara, o cara roeu a corda. Então aquilo causou a separação de Paulo e Barnabé. Eles então agora partem para missões diferentes. A Bíblia não narra o que aconteceu com Barnabé, mas narra, né, os próximos passos do apóstolo Paulo. E ele vai então com Paulo e Silas, vai para Filipos, são presos ali. Atos 16, vocês vão ver os caras presos no cárcere e tal. Então é um outro momento, é uma outra viagem. Mas esse cara não foi testemunho ocular. Aí você fala, cara, se esse cara não viveu com Jesus, como é que esse cara sabia tanto e qual a autoridade que esse cara tinha para escrever? Na verdade, esse cara, ele foi um discípulo, ou seja, do apóstolo Pedro. Ele se converteu com Paulo, mas viveu com o apóstolo Pedro. Ele foi um secretário do apóstolo Pedro. Pedro era um pescador. João Marcos era alguém que tinha cidadania romana, alguém que possivelmente escrevia melhor do que Pedro. E acredita-se que o Evangelho de Marcos seja uma narrativa da narração do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi falando e as coisas, e Marcos foi escrevendo. Isso é o que acredita, por conta da riqueza. E a gente vê, por exemplo, que os detalhes que vão exaltar Pedro nos outros evangelhos, parece que Marcos não dá tanta glória para Pedro. Em contrapartida, quando Pedro pisava na bola, negação de Jesus, etc. e tal, cara, Marcos é enfático em mostrar como que os caras vacilaram. Então, a gente vê Pedro muito presente nesse evangelho de Marcos. Por conta disso, a gente começa a perceber e aceitar essa possibilidade do evangelho de Marcos, na verdade, ter sido o evangelho de Pedro. Outra coisa que faz uma conexão entre os dois homens. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro roeu a corda. Marcos roeu a corda. Isso cria uma identificação das pessoas. Pedro acolheu Marcos, que havia roído a corda. Pedro se restaurou. Marcos se restaurou. Se você vê nas cartas do apóstolo Paulo falando, cara, vem comigo, Marcos, estou precisando de você. Houve uma restauração nesse cara. Então, o fato desses dois homens terem vivido a mesma experiência de roer a corda e depois ter sido restaurados em Deus, trazem esses caras uma conexão de trazer para a gente um evangelho muito mais voltado talvez por uma visão do próprio apóstolo Pedro. É assim que ele é encarado hoje, é assim que esse cara é visto, e a gente entende que esse é um evangelho que para a gente não traz nenhum tipo de dúvida. Até agora, alguma pergunta, pessoal? Fala para mim. Vamos lá, olha só. Na verdade, ela fez uma pergunta interessante pra caramba, tá? O Evangelho de Marcos, ele é escrito para os romanos. Em tese, a tua pergunta é uma pergunta profunda. Eu nunca nem tinha pensado nisso. Mas Marcos escreve, ou seja, o Evangelho de Marcos é voltado aos romanos. Pedro não era um cara letrado como Mateus. Pedro era um pescador, era um cara mais, talvez, rústico e tal. Mateus talvez tivesse um pouquinho mais de... Eu não sei exatamente, eu não sei responder essa pergunta, mas a sua pergunta faz sentido, faz todo sentido para mim. Eu vou pesquisar isso, tá bom? Mas eu não sei responder exatamente. Eu só digo o seguinte: faz sentido a sua pergunta e eu não sei responder, mas o Evangelho de Marcos é um evangelho que é
tido como destinado aos humanos. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Fala. Posso falar o que eu acredito? Hã? Posso falar? Pode, fala, Reinaldo. Eu acredito que quando você, Jorge, faça-me discipular, você, Jorge, do Brasil, eu daqui dos Estados Unidos, eu entendendo a cultura daqui, eu escrevo para os americanos a tua narrativa da forma que os americanos precisam ouvir para eles entenderem aquilo que aconteceu em Jesus. Faz sentido, João? Faz. Também faz. Vocês entenderam? Olha só, eu acho que esse bate-papo está sendo gravado. Você quer entregar o microfone para a turma? Legal, o Mateus está aí. Mateus, fala aí, tu que escreveu o primeiro evangelho. Ajuda a gente hoje. Dá uma moral aí pra gente. Fala então. Quer que eu repita? Não, para a galera ouvir, né? Ela colocou uma questão bem interessante. Sim, eu falei que eu acredito que pode ter sido no sentido de, como dando um exemplo, né? Você, Jorge, passa a ser meu discipulador, eu passo a aprender de você sobre as obras de Jesus. Você sendo um brasileiro, eu morando aqui nos Estados Unidos, eu mais acostumado com a cultura americana, eu ouço de você os ensinamentos de Jesus, eu escrevo de uma forma que os americanos vão entender melhor. Olha só, a gente pode considerar olha isso? só, eu já vou usar essa tua resposta se alguém me fizer essa pergunta de novo, que eu achei boa, tá bom? Você queria fazer uma pergunta, não queria? Não usa o microfone para a galera ver, hein? Que Jesus estava em Gênesis, né? Sim. Que evidência, e eu creio nisso. Porém, ele não está de forma clara. Sim. Né? Que evidência a gente tem, qual versículo que mostra Joia. isso? Posso responder isso para você no segundo tempo? Aham. Isso a gente vai falar mais especificamente no Evangelho de João, tá bom? Ok. João, a Perfeito. gente vai falar sobre isso, exatamente sobre isso. A gente vai ter uma conexão com o Gênesis, com o momento da criação, tá bom? E como João começa o Evangelho? No princípio era o Verbo estava com Deus, aí ele começa a falar de Jesus. A luz estava nele, tudo foi feito por ele, para ele. Ele começa a trazer para a gente uma percepção, mas por uma motivação diferente desses autores, Marcos, Mateus e Lucas, que eles estão narrando aquilo que aconteceu com Jesus.